Você tem 30 minutos para sumir da minha casa e leva essa mala de pobre que é a sua cara, disse meu genro, tirando minhas roupas do guarda-roupas e jogando no chão. Minha filha assistiu calada. Sequei minhas lágrimas, peguei meu celular e mostrei para ele uma foto. Ele ficou branco. 3 horas depois, era ele quem estava com a mala na rua. Mas antes de eu continuar, me conta aqui nos comentários de onde está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela está chegando. Meu nome é Carmen. Carmen Silveira. Tenho 68 anos, sou viúva há 3, e até aquele momento eu achava que já tinha visto de tudo nessa vida. Achava que depois de perder meu Joaquim, depois de cuidar dele sozinha durante anos enquanto a doença consumia a memória do homem que eu amei a vida inteira, nada mais poderia me machucar daquele jeito. Era um sábado comum em Ribeirão Preto. O sol já estava forte às 9 da manhã, aquele calor típico do interior de São Paulo que faz a gente suar só de existir. Eu tinha acabado de acordar no meu quartinho dos fundos. Sim, quartinho dos fundos, porque era isso que eu tinha virado na casa da minha própria filha, a velha do quartinho dos fundos. O cômodo era pequeno, apertado. Tinha sido depósito antes de eu chegar. Ainda dava para sentir o cheiro de mofo nas paredes, mesmo depois de 2 anos. A única janela era um basculante que dava para a área de serviço, então eu nunca via o sol direito. Meu banheiro era o antigo banheiro de empregada, tão pequeno que eu batia o cotovelo na parede toda vez que levantava o braço para lavar o cabelo. Mas eu não reclamava. Nunca reclamei. Porque aquela era a casa da minha filha e eu estava ali para ajudar, não para atrapalhar. Pelo menos era o que eu achava. Naquela manhã, eu estava sentada na beirada da cama, colocando meus chinelos, quando ouvi os passos pesados no corredor. Passos de homem. Passos com raiva. A porta do meu quarto se abriu com um estrondo. Era Fábio, meu genro. Advogado, 45 anos, terno caro mesmo em casa, cabelo sempre no lugar, sorriso de propaganda de pasta de dente quando tinha gente de fora olhando. Mas naquela hora, não tinha ninguém olhando. E o sorriso tinha sumido. No lugar dele, tinha uma cara que eu nunca tinha visto antes, uma cara de ódio puro. Você tem 30 minutos para sumir da minha casa, ele disse, a voz tremendo de raiva. E leva essa mala de pobre que é a sua cara. Eu fiquei paralisada. Meu coração disparou. Minhas mãos começaram a tremer. Fábio, eu consegui dizer, a voz saindo fraca. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Ele deu um passo na minha direção. Os olhos dele estavam vermelhos, as veias do pescoço saltadas. Eu nunca tinha tido medo dele antes. Naquele momento, tive. Acontecendo? Aconteceu que eu cansei, ele gritou. Cansei dessa sua cara de coitada no meu café da manhã. Cansei de sustentar peso morto. Cansei de você respirando o meu ar. Cada palavra era como um tapa. Eu tentei me levantar, mas minhas pernas não obedeciam. Fábio, eu não entendo. Eu fiz alguma coisa? Ele riu, uma risada seca, cruel. Se fez alguma coisa? Você existe, Carmen. Esse é o problema. Você existe nessa casa como um fantasma, uma assombração do passado que não vai embora. E então ele foi até o meu guarda-roupa. Abriu as portas com violência, arrancando uma delas do trilho, e começou a tirar minhas roupas. Primeiro os vestidos. Aqueles vestidos simples que eu usava todo dia, que eu mesma tinha costurado anos atrás, quando ainda tinha minha confecção. Ele arrancava dos cabides e jogava no chão, pisoteando. Depois as blusas, as calças, as saias. Fábio, para, por favor. Ele não parava. Minhas roupas íntimas vieram depois. Ele jogava no chão com nojo, como se fossem trapos sujos. Olha isso, ele disse levantando uma calcinha velha. Isso aqui é roupa de gente? Isso é roupa de mendiga. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu não conseguia me mexer, não conseguia reagir. Era como se eu estivesse presa num pesadelo. E então ele encontrou a caixa. A caixa com as fotos do meu Joaquim. Não! Eu gritei, finalmente conseguindo me levantar. Essa não, Fábio. Por favor. Ele olhou para a caixa, depois para mim. E sorriu. Aquele sorriso cruel que eu ia lembrar pelo resto da vida. O defunto? Ele disse. Você ainda guarda a foto desse velho? Ele jogou a caixa no chão. As fotos se espalharam. 40 anos de memórias, de amor, de vida.
espalhados no chão frio daquele cômodo miserável. Eu caí de joelhos. Comecei a juntar as fotos com as mãos tremendo, as lágrimas pingando em cima dos rostos sorridentes de um tempo que não voltava mais. 30 minutos, Fábio repetiu. Se em 30 minutos você ainda estiver aqui, eu chamo a polícia e digo que você invadiu minha casa. Ele estava saindo do quarto quando a voz da minha filha apareceu. O que está acontecendo aqui? Era Débora, minha filha, minha única filha, a menina que eu carreguei no ventre, que eu amamentei, que eu criei com todo o amor do mundo. Ela estava parada na porta do quarto, de pijama, os braços cruzados, olhando para a cena, olhando para as minhas roupas no chão, para as fotos espalhadas, para mim de joelhos chorando. Débora, eu disse, estendendo a mão para ela. Filha, me ajuda. Ela olhou para mim, olhou para o marido e desviou o olhar. Mãe, ela disse, a voz fria como gelo. É melhor você ir mesmo. Está causando problema. Eu senti meu coração parar. Minha filha, minha própria filha. Débora, filha, eu sou sua mãe. Eu sei que você é minha mãe, ela disse, ainda sem me olhar. Mas essa é a casa do Fábio, e se ele quer que você vá, você tem que ir. Fábio sorriu vitorioso. Ouviu, velha? Até sua filha sabe qual é o seu lugar. Foi nesse momento que eu ouvi a voz. Uma voz jovem, tremida, mas firme. Para, pai, para! Era Luana, minha neta. 13 anos, cabelo bagunçado de quem acabou de acordar, pijama de ursinho. Ela apareceu correndo no corredor e se jogou dentro do quarto. Luana, volta para o seu quarto, Fábio disse. Não! Ela se colocou na minha frente, braços abertos como se fosse um escudo. Aquela menina de 13 anos, magrinha, tremendo de medo, mas se colocando entre mim e o pai dela. Você não vai fazer isso com a avó, ela disse, a voz falhando. Luana, sai da frente. Não saio! Fábio deu um passo na direção dela. Os olhos dele estavam perigosos. Eu vou falar uma vez só. Sai da frente. Não vou deixar você machucar a avó. Ele estendeu o braço e empurrou Luana para o lado. Ela bateu na parede e caiu. Luana! Eu gritei. E então Fábio veio para cima de mim. Ele levantou a mão. Eu vi a palma aberta vindo na direção do meu rosto. Fechei os olhos, esperando o tapa. Mas o tapa não veio, porque alguém segurou o braço dele. Não toca na minha mãe. Eu abri os olhos. Era Débora. Minha filha tinha segurado o braço do marido. Ela estava tremendo da cabeça aos pés, o rosto branco, mas ela estava ali, segurando o braço dele. Débora, me solta, Fábio disse, a voz perigosa. Não. Débora, você pode me humilhar, ela disse, a voz tremendo, mas não quebrando. Você pode me tratar como lixo, mas na minha mãe você não encosta. E então ela empurrou ele. Com toda a força que ela tinha, ela empurrou o marido. Fábio perdeu o equilíbrio e caiu para trás, batendo na parede. Ele olhou para Débora com uma expressão de choque absoluto. Era a primeira vez em 14 anos de casamento que ela tinha levantado a voz para ele. A primeira vez que ela tinha encostado nele com raiva. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Luana veio rastejando até mim e me abraçou. Eu abracei ela de volta, as duas chorando. Débora continuava parada, os punhos cerrados, olhando para o marido caído. E Fábio se levantou devagar. O rosto dele tinha mudado. Não era mais raiva pura, era algo pior. Era frieza calculada. Então é assim? Ele disse, ajeitando a camisa. Vocês três contra mim? Ninguém respondeu. Tudo bem, ele continuou. Tudo bem, mas lembrem, essa casa é minha. E quando essa velha for embora, a gente vai ter uma conversa, Débora. Uma longa conversa. Ele se virou para ir embora, e foi aí que eu falei. Fábio. Minha voz saiu calma, muito mais calma do que eu estava. Ele parou, mas não se virou. Antes de você ir, eu disse, secando as lágrimas com as costas da mão. Eu quero te mostrar uma coisa. Ele se virou, olhou para mim com desprezo. Mostrar o quê? Foto de mais algum defunto? Eu peguei meu celular. Aquele celular velho que ele vivia zombando, dizendo que era coisa de pobre. Aquele celular que ele achava que eu mal sabia usar. Eu abri a galeria, procurei a foto e virei a tela para ele. Bonita a moça, né? Eu disse.
sua funcionária, se não me engano. A cor sumiu do rosto de Fábio. Na tela do meu celular tinha uma foto dele, beijando uma mulher que não era minha filha, dentro de um carro, num estacionamento de prédio. A foto era clara, nítida, não tinha como negar. Onde você conseguiu isso? Ele gaguejou. Isso? Eu disse, levantando devagar. Isso é só uma das 47 fotos. E eu tenho muito mais, Fábio, muito mais. Débora veio até mim, os olhos arregalados. Mãe, o que é isso? Quem é essa mulher? Fábio se recuperou do choque inicial e tentou rir. Não é nada, amor. Sua mãe está inventando. Essa foto é montagem. Montagem? Eu disse. Então deixa eu te mostrar o vídeo também. Eu abri o vídeo. 2 minutos de gravação. Fábio e a mulher entrando num motel. A data no canto da tela. O aniversário de casamento dele e de Débora. Você gravou isso? Fábio disse, a voz falhando. Eu não, respondi. Mas eu paguei alguém que gravou. Débora pegou o celular da minha mão. Assistiu ao vídeo. Eu vi o rosto dela ir do choque para a dor para a raiva em questão de segundos. Fábio, ela disse, a voz perigosamente baixa. Quem é essa mulher? Amor, eu posso explicar. Quem é essa mulher? Ele recuou um passo. É uma colega de trabalho. Não significou nada. Foi um erro. Um erro? Eu disse. 5 anos de erro, Fábio. Porque é isso que eu tenho documentado. 5 anos de erro. Fábio olhou para mim com ódio puro. Sua velha maldita, ele disse entre os dentes. Quem você pensa que é? Eu? Respondi, dando um passo na direção dele. Eu sou Carmen Silveira, filha de lavadeira, costureira desde os 10 anos de idade, viúva do homem mais honesto que já pisou nessa terra. E você, Fábio? Você é um mentiroso, um traidor e um covarde. Eu vou te processar, ele gritou. Eu vou te destruir. Me processa, eu disse. Calma. Por favor, me processa. Assim eu posso mostrar para o juiz os comprovantes de transferência para sua amante. R$ 4.000 por mês, durante 5 anos. Dá para comprar uma casa com esse dinheiro. Ele empalideceu mais ainda. E de quebra, eu continuei. Eu posso mostrar para o seu sócio, o Dr. Wesley, os desvios do escritório. R$ 320.000 em 3 anos. Isso dá cadeia, Fábio. Você sabe disso melhor do que eu. Como você... E tem mais uma coisinha, eu disse sorrindo pela primeira vez. Essa casa que você diz que é sua, está penhorada, dívida de jogo, uns 400.000 se não me engano. A Débora sabia disso? Débora largou o celular. As pernas dela cederam e ela teve que se apoiar na parede. A casa, penhorada? Ela sussurrou. Débora, eu ia resolver isso, Fábio começou. Cala a boca. O grito de Débora ecoou pela casa. Pedro, meu neto de 11 anos, apareceu na porta do quarto assustado. Mãe? Pai? O que está acontecendo? Nada, filho, Débora disse, a voz tremendo. Volta para o seu quarto. Mas... Volta para o seu quarto. Pedro saiu correndo, assustado. Débora se virou para o marido. Os olhos dela estavam secos agora. A dor tinha virado algo mais duro, mais frio. Eu quero que você saia dessa casa, ela disse. Agora. Débora, a gente precisa conversar. Não tem conversa. Vocês não podem me expulsar assim. Ah, podemos sim, eu disse. Você pode sair agora, por bem, ou eu mando o dossiê completo para o delegado ainda hoje. Desvio de dinheiro, fraude, jogo ilegal. Você escolhe, sair pela porta ou sair algemado. Fábio olhou de mim para Débora, de Débora para mim. Encurralado, derrotado. Vocês vão se arrepender, ele disse. Vocês duas vão se arrepender. A única coisa que eu me arrependo, Débora disse, é de ter perdido 14 anos da minha vida com você. Agora sai. Fábio foi pro quarto. Voltou 10 minutos depois com uma mala, pequena, rápida. Ele não olhou para ninguém enquanto atravessava a sala. Na porta, ele parou. As chaves do carro, eu disse. Ele se virou. O quê? O carro está no nome de Débora. Você vai de Uber. Por um segundo, eu achei que ele ia explodir de novo. Mas ele só jogou as chaves no chão e saiu, batendo a porta com tanta força que o quadro da parede caiu. E então acabou.
3 horas antes, ele estava jogando minhas roupas no chão, me chamando de mala de pobre. Agora era ele quem estava na rua, com uma mala na mão, esperando um Uber. Luana veio me abraçar. Vó, ela disse, chorando, como você sabia de tudo isso? Eu afaguei o cabelo dela. Meu anjo, eu disse, eu vou te contar tudo, mas primeiro a gente precisa arrumar essa bagunça. Olhei para as minhas roupas espalhadas no chão, para as fotos do meu Joaquim, e eu preciso de um café bem forte. O resto daquele sábado foi estranho. Débora se trancou no quarto dela e não saiu. Eu ouvia ela chorando através da parede, mas não fui lá. Ela precisava de tempo. 14 anos de mentira tinham desabado na cabeça dela em 15 minutos. Isso não se digere fácil. Luana me ajudou a guardar as roupas. Juntas, a gente recolheu as fotos do Joaquim e colocou de volta na caixa. Algumas tinham amassado, uma tinha rasgado no canto, mas a maioria estava inteira. Vó, Luana disse enquanto a gente trabalhava, você sabia há quanto tempo? Sobre a amante? Uns 6 meses. E por que você não contou para minha mãe antes? Eu suspirei. Sentei na cama e puxei minha neta para sentar do meu lado. Meu anjo, você lembra quando você tinha uns 7 anos e achou um gatinho na rua? Ela franziu a testa, tentando lembrar. Acho que lembro. Você queria tanto ficar com aquele gato, mas seu pai disse que não podia, que gato fazia sujeira, que dava alergia, e sua mãe concordou com ele. É, eu lembro. Eu chorei muito. E você lembra o que você fez depois? Luana pensou um pouco. Eu fiquei brava com você porque você não brigou com eles por mim. Isso. Você ficou brava comigo. Não com seu pai, que disse não. Não com sua mãe, que concordou. Você ficou brava comigo, que não tinha nada a ver com a história. Eu era criança, vó. Eu sei. Mas sua mãe também é assim, Luana. Quando as coisas dão errado, ela nunca fica brava com quem causou o problema. Ela fica brava com quem conta o problema para ela. Luana ficou em silêncio, processando. Se eu tivesse contado para sua mãe sobre a amante 6 meses atrás, sabe o que ia acontecer? Ela ia ficar brava comigo. Ia dizer que eu estava inventando, que eu queria destruir o casamento dela, que eu sempre odiei o Fábio, e ela ia continuar com ele. Mas ela viu as provas hoje. Viu, porque hoje ela foi obrigada a ver. Não teve como desviar o olhar, não teve como fingir que não era real. Ela viu o marido tentar me bater, viu a filha se jogar na minha frente e alguma coisa dentro dela acordou. Luana encostou a cabeça no meu ombro. Eu tenho medo, vó. E se o papai voltar? Ele não vai voltar, meu amor. Não do jeito que era antes. Como você sabe? Porque agora sua mãe sabe a verdade. E a verdade é como pasta de dente, Luana. Depois que sai do tubo, não tem como colocar de volta. A gente ficou ali um tempo, em silêncio, só abraçadas. Depois, Luana levantou a cabeça. Vó, você pode me contar como você descobriu tudo isso? Como você juntou tantas provas? Eu sorri. Posso, mas é uma história longa. Eu tenho tempo. Então vai fazer um café pra gente que eu vou precisar. Enquanto Luana foi pra cozinha, eu fiquei ali, olhando pro cômodo que tinha sido minha prisão nos últimos 2 anos. As paredes descascadas, a janela que não deixava o sol entrar, o travesseiro que nunca cheirava a limpo. Eu tinha vendido meu apartamento para ir morar ali. Tinha dado R$500.000 para minha filha. Tinha aguentado humilhação atrás de humilhação, calada, porque achava que era isso que mãe fazia. Mas não. Mãe não nasceu para ser capacho. Mãe nasceu para proteger, para orientar, para amar, mas não para se deixar destruir. Joaquim sempre dizia: Carmen, você é forte demais para o seu próprio bem. Um dia você vai ter que usar essa força para você mesma. Parece que esse dia tinha chegado. Quando Luana voltou com o café, eu já tinha decidido por onde começar. Meu anjo, para você entender como eu cheguei até aqui, você precisa saber de onde eu vim. Eu nasci em 1957, no interior de Minas Gerais, num lugar que mal dava para chamar de cidade. Éramos 8 irmãos numa casa de 2 cômodos. Meu pai arava a terra que não era dele. Minha mãe lavava roupa para fora. Comida na mesa era incerteza. Tinha dia que era só angu com sal. Aos 10 anos, minha mãe me deu uma máquina de costura velha e enferrujada. Você vai aprender a costurar, ela disse. E eu aprendi. Apanhei de vara quando errava, mas aprendi.
Com 13 anos, as vizinhas já me pagavam para fazer concertos. A menina da máquina de costura, era assim que me chamavam. Eu não tinha nome, era só a menina da máquina. Aos 16, fugi para São Paulo com uma mala de papelão e 20 mil réis. Fui ser empregada doméstica. Costurava de madrugada, escondida. 4 anos assim, até juntar o suficiente para trabalhar só com costura. Foi aí que conheci Joaquim, entregador de tecidos. Apareceu no meu quartinho de cortiço numa tarde de terça-feira e eu nunca mais tirei ele da cabeça. Casamos em 1982. Cerimônia simples, vestido que eu mesma fiz. 5 anos depois, compramos 2 máquinas industriais. Em 10 anos, eram 20 funcionários. A menina da máquina de costura tinha virado empresária. E a mamãe? Luana perguntou. Sua mãe nasceu em 1984. E foi aí que eu comecei a cometer o maior erro da minha vida: amar demais. Débora foi minha única filha. Quase morri no parto. Por isso, eu dei tudo para ela. Cada coisa que eu não tive, eu dei. Ela nunca lavou um prato, nunca passou uma roupa. Tinha empregada, motorista, roupa de marca. Joaquim avisava: "Você está mimando demais essa menina. O melhor não é dar tudo, é ensinar a conquistar." Mas eu não ouvia. Débora cresceu linda, inteligente, cheia de oportunidades, mas nunca soube o valor de nada, porque nunca precisou lutar por nada. Aos 27 anos, ela trouxe Fábio para casa. Advogado, terno caro, sorriso de comercial. Naquela mesma noite, Joaquim me disse: "Carmen, esse rapaz tem olho de raposa. Passou o almoço inteiro perguntando sobre a confecção. Faturamento, se o galpão é próprio, ele está medindo o nosso bolso." Eu não dei bola. Achei que era ciúme de pai. Mas Joaquim estava certo. 6 meses depois, casamento. 300 convidados, buffet de luxo, lua de mel na Europa. Quem pagou? Eu e Joaquim. No dia seguinte da lua de mel, Fábio apareceu na confecção querendo reestruturar a empresa. Queria incluir Débora como sócia. E como ele era marido dela, Joaquim se levantou. "Você não vai colocar o nome em nada que é meu. Essa confecção eu construí com minha mulher durante 20 anos. Não tem advogado de meia pataca que vai chegar aqui querendo metade." O rosto de Fábio mudou. Por um segundo, a máscara caiu. Olho de raposa. A partir daquele dia, tudo mudou. Fábio passou a tratar a gente com frieza e começou a envenenar Débora contra nós. "Seus pais não me aceitam. Seu pai me humilhou. Sua mãe acha que eu não sou bom o suficiente." E Débora, minha princesa, que nunca aprendeu a pensar por si mesma, acreditou em cada palavra. As visitas foram ficando raras, os natais mais vazios. "Eu avisei, Carmen", Joaquim dizia. "Avisei que esse rapaz ia separar a gente da nossa filha." E eu não podia dizer nada, porque ele estava certo. "Você nasceu em 2012, Luana. Você foi a luz que apareceu num dos períodos mais escuros da minha vida." Nessa época, eu já tinha passado anos sendo tratada como visita indesejada na vida da minha própria filha. Natal eu via a Débora por 2 horas, no máximo. Aniversário dela eu mandava presente pelo correio porque ela não tinha tempo de me receber. Dia das Mães eu ganhava uma ligação de 5 minutos, se ganhasse. Mas quando você nasceu, Luana, uma pontinha de esperança apareceu no meu coração. "Vai ser diferente com os netos", eu pensei. "Filha, a gente perde, mas neto aproxima de volta." E no começo, pareceu que seria assim mesmo. Fábio me ligou do hospital. "Dona Carmen nasceu. É uma menina. A Débora quer que a senhora venha conhecer." Eu larguei tudo e fui. Quando cheguei no quarto e vi você, pequeninha, enrugada, com aqueles olhinhos fechados, eu chorei tanto que a enfermeira veio perguntar se eu estava passando mal. "É a minha neta", eu disse entre soluços. "A minha primeira neta. Você era a coisa mais linda que eu já tinha visto. E quando eu te peguei no colo, você abriu os olhos e me olhou. E eu jurei naquele momento que eu ia fazer de tudo para você ser feliz." Mas Fábio tinha outros planos. Não demorou muito para eu perceber que os netos eram, para ele, uma moeda de troca. "Dona Carmen, a senhora queria ver a Luana no fim de semana, né? Então, a escola particular dela está precisando de uma ajudinha. A mensalidade aumentou." "Seu Joaquim, eu sei que o senhor queria levar o Pedro para pescar,
Mas o carro da Débora está precisando de manutenção. Se o senhor pudesse ajudar... Cada visita tinha um preço. Cada abraço vinha com uma conta. Cada minuto com os netos custava dinheiro. Joaquim queria botar Fábio para correr. Esse sujeito está nos extorquindo, Carmen. Está usando nossos netos para arrancar dinheiro da gente. Eu sei, Joaquim. E você vai deixar? E o que você quer que eu faça? Que eu brigue com ele e nunca mais veja meus netos? Joaquim ficou calado, porque não tinha resposta. A gente estava encurralado. Então a gente pagava a escola particular, o carro novo, a reforma da cozinha, a viagem para Disney, a festa de aniversário, o presente de Natal. Pagava. Cada nota de dinheiro que saía da nossa mão era um pedacinho da nossa dignidade que ia junto. Mas pelo menos eu via você, Luana. Via você e seu irmão. E cada sorriso de vocês valia todo aquele sacrifício. Vó, eu não sabia de nada disso, Luana disse, os olhos marejados. Claro que não sabia, meu amor. Você era criança, e eu nunca quis que você soubesse. Mas agora você é quase uma moça, e você precisa entender como as coisas funcionam. O papai é muito ruim. Seu pai é um homem que nunca aprendeu que dinheiro não é tudo. Ele acha que pode comprar e vender pessoas como se fosse mercadoria. Mas um dia, esse tipo de gente cai. Sempre cai. E você esperou até agora para derrubar ele? Eu sorri. Não, meu amor. Eu esperei até ter certeza de que não ia errar o golpe. Em 2018, meu mundo desmoronou. Joaquim começou a esquecer as coisas. No começo eu não dei importância. Todo mundo esquece onde colocou a chave. Mas com ele foi ficando pior. Um dia, saiu para ir ao banco e me ligou chorando. Carmen, eu não sei onde estou. Estava a 3 quarteirões de casa, num lugar que a gente passava todo dia há 20 anos. O diagnóstico veio 2 semanas depois. Alzheimer. A palavra ficou ecoando na minha cabeça como sino de igreja. Joaquim ia me esquecer. O homem que me amou por 40 anos ia olhar para mim um dia e perguntar quem eu era. Eu vendia confecção. 40 anos de trabalho. 1.800.000 reais. Depois de pagar tudo, sobrou menos da metade. Mas meu marido precisava de mim, e isso valia mais que qualquer empresa. Os 4 anos seguintes foram os mais longos da minha vida. No primeiro ano, ele parou de conseguir fazer as coisas sozinho. No segundo, começou a me confundir com outras pessoas. Moça, onde está minha esposa? A Carmen? No terceiro, parou de falar. Ficava sentado olhando para o nada, num mundo que só ele conhecia. Eu dava banho nele, trocava a fralda, alimentava na boca, conversava mesmo quando ele não respondia. Às vezes, muito raramente, ele voltava. Num desses dias eu estava dando banho nele quando ele olhou para mim com os olhos lúcidos, os olhos do meu Joaquim de verdade. Carmen, sou eu, meu amor. Ele segurou meu rosto com as 2 mãos. Me promete uma coisa. O que você quiser. Cuida de você. Depois que eu for, cuida de você. Não deixa ninguém te humilhar, Carmen. Ninguém. Nem filha, nem genro, nem ninguém. Você é a mulher mais forte que eu conheci na vida. Não deixa essa força morrer. Eu prometo, Joaquim. Ele beijou minha testa. Essa é a minha Carmen. O momento de lucidez durou 15 minutos. Depois, ele voltou a se perder. Mas eu guardei aqueles 15 minutos como um tesouro. Era a última vez que eu ia conversar de verdade com meu marido. E onde estava minha filha durante esses 4 anos? Sumida. Débora aparecia uma vez por mês, no máximo. Ficava 20 minutos, olhava para o pai com cara de desconforto, inventava desculpa e ia embora. Eu pedi ajuda uma vez. Uma única vez. Filha, eu estou exausta. Será que você não podia ficar com seu pai um fim de semana? A resposta de Débora me marcou para sempre. Mãe, eu não tenho estrutura emocional para lidar com isso. Você é mais forte do que eu. Estrutura emocional. Ela não tinha estrutura emocional para cuidar do próprio pai por 2 dias. Mas eu, com mais de 60 anos, tinha estrutura emocional para cuidar dele sozinha por 4 anos. Engoli a mágoa, como tinha engolido tantas outras. Mas chegou o dia em que não tinha mais nada para engolir. Joaquim morreu numa terça-feira, às 3 da madrugada. Eu estava do lado dele, como estava toda a noite, segurando a mão dele, conversando baixinho,
mesmo sabendo que ele provavelmente não ouvia. Está tudo bem, meu amor. Pode descansar. Você lutou muito. Agora pode descansar. Ele deu um último suspiro, longo, suave, quase um alívio, e foi embora. 40 anos de casamento terminaram naquele quarto silencioso, no meio da madrugada, sem ninguém além de mim para testemunhar. Eu não chorei na hora. Acho que eu já tinha chorado todas as lágrimas possíveis nos últimos 4 anos. Só fiquei ali, segurando a mão dele, olhando para o rosto que eu amava. Obrigada, Joaquim, eu sussurrei. Obrigada por tudo. A gente se encontra do outro lado. Liguei para a funerária às 3h30. Liguei para Débora às 3h45. Ela só atendeu às 6 da manhã. Mãe, são 6 horas. O que foi? Seu pai morreu. Silêncio. Como assim morreu? Morreu, Débora. Às 3 da manhã. Eu estou aqui sozinha com o corpo dele. Eu vou aí, mas eu tenho uma reunião às 8. Será que... Seu pai morreu, Débora. Tá, mãe. Eu vou, já disse. Para de gritar. Ela chegou 3 horas depois. 3 horas em que eu fiquei sozinha, cuidando de tudo. A funerária, a documentação, o caixão, o velório. Tudo sozinha. E Fábio? Fábio mandou uma mensagem. Dona Carmen, meus pêsames. Estou em audiência importante, mas passo no velório mais tarde. Audiência importante. O sogro dele tinha morrido. A esposa dele estava em luto e ele tinha uma audiência importante. Ele apareceu no velório no finalzinho. Ficou meia hora, deu uns tapinhas nas costas da Débora, olhou para o caixão com cara de tédio e foi embora antes do enterro. No cemitério, enquanto baixavam o caixão, eu ouvi uma conversa atrás de mim. Era Clarice, a mãe de Fábio, falando com uma amiga, achando que ninguém estava ouvindo. Ainda bem que o velho foi. Agora a costureirinha vai ter que se virar. Costureirinha. Eu não virei. Não respondi. Não dei o gostinho de ver que eu tinha ouvido. Mas guardei aquela palavra, costureirinha. Ela ia engolir essa palavra. Ela e o filho dela. Depois que Joaquim morreu, eu fiquei sozinha no nosso apartamento. 120 metros quadrados, quitado, meu lar. Tinha o dinheiro da confecção, minha aposentadoria. Podia viver em paz. Foi o que eu pensei. 2 anos atrás, Débora apareceu na minha porta num domingo de manhã, chorando, desesperada. Mãe, eu preciso da sua ajuda. O Fábio fez uns investimentos errados. A gente está devendo tudo. Vamos perder a casa, o carro. A gente precisa de 500 mil. 500 mil reais. Mais da metade do que eu tinha. E como eu vou te dar esse dinheiro, filha? Você pode vender o apartamento. Vem morar com a gente, mãe. A gente vai arrumar um quarto para você, com suíte e tudo. Para sempre. Para sempre. Essa palavra devia ter acendido um alerta. Nada é para sempre quando tem Fábio envolvido. Mas eu estava sozinha, com saudade de família. A ideia de ver meus netos todo dia era tentadora demais. Não tem tempo para pensar, mãe. O banco está ameaçando tomar a casa. Pressão, urgência. Sem tempo para raciocinar. E era minha filha pedindo. Minha única filha. Tá bom, filha. Eu vendo. O apartamento foi vendido por 650 mil. Dei 500 para Débora. Guardei 150 para emergências. E me mudei para a casa da minha filha. Vocês já sabem o que me esperava lá. O quarto com suíte era um cubículo nos fundos. Úmido, abafado, com uma janelinha que dava para a área de serviço. O banheiro era tão apertado que eu batia o cotovelo na parede toda vez que levantava o braço. É só provisório, mãe, Débora disse. A gente vai reformar. A reforma nunca veio. E os 500 mil? Sumiram. A casa continuava penhorada, com dívida maior que antes. Mas Fábio comprou carro novo. Débora fez 3 viagens internacionais. Os meninos ganharam celulares de última geração. E as humilhações eram diárias. Mãe, não fica na sala quando eu tiver visita. Mãe, não atende o interfone. Mãe, não mexe na geladeira sem pedir. Um dia me ofereci para cozinhar. Sabe o que Fábio disse? A gente prefere comida de verdade, não comida de pobre. E o pior? O Pedro. Meu neto de 11 anos começou a me tratar como o pai tratava. Vó, que cheiro é esse? Você fede a velho. Deixa, vó, você nem estudou. Gente pobre não sabe de nada. Essa frase era do Fábio,
palavra por palavra. Meu neto estava virando cópia do pai. Quando eu perguntava sobre o dinheiro, para de cobrar, você está morando de graça aqui. De graça. Eu tinha dado R$500.000 e estava morando de graça. Mas o que eu não sabia é que o pior ainda estava por vir. E que a salvação viria de onde eu menos esperava. Eu poderia ter passado o resto da vida assim, engolindo humilhação, fingindo que não via, sobrevivendo num canto da casa que eu mesma tinha ajudado a pagar. Mas aí você apareceu, Luana. Foi há 6 meses. Uma noite de sexta-feira, todo mundo já tinha ido dormir. Eu estava no meu canto, fingindo ler um livro, mas na verdade só pensando na vida. Você bateu na porta baixinho. Vó, está acordada? Estou, meu amor. Entra. Você entrou, sentou na minha cama, e eu vi que você estava tremendo. O que foi, Luana? Aconteceu alguma coisa? Você começou a chorar. Aquele choro silencioso para não acordar ninguém. Choro de quem aprendeu a sofrer escondida. Eu vi uma coisa, vó, no celular do papai. Meu coração disparou. Que coisa? Ele deixou o celular na mesa enquanto foi no banheiro. Chegou uma mensagem e a tela acendeu. Eu não ia olhar, juro que não ia, mas eu vi. O que você viu, meu amor? Você engoliu em seco. Uma mensagem de uma mulher, perguntando: Amor, quando você vai contar para ela? E tinha foto, vó, foto dessa mulher. E foto dos dois juntos, beijando. Eu já desconfiava. Há meses eu desconfiava. Fábio chegando tarde, atendendo o telefone escondido, inventando reuniões que não existiam. Eu conhecia os sinais. Tinha visto meu pai fazer a mesma coisa com minha mãe a vida inteira. Mas desconfiar é uma coisa, ter confirmação é outra. Você tem certeza do que viu? Tenho, vó. Eu vi com meus olhos. E você contou para alguém? Não. Eu não sei o que fazer. Se eu contar para a mamãe, ela vai ficar muito triste. E se o papai descobrir que eu vi, ele vai ficar furioso comigo. Você estava apavorada, presa no meio de uma situação que nenhuma menina de 13 anos deveria enfrentar. Eu te puxei para um abraço. Você fez certo em me contar, meu amor. Muito certo. Mas e agora, vó? O que a gente faz? Agora você deixa com a avó. Eu vou descobrir o que está acontecendo, mas você precisa me prometer uma coisa. O quê? Não conta para ninguém, nem para sua mãe, nem para o Pedro, nem para suas amigas. Isso fica entre a gente. Por quê? Porque eu preciso de tempo para juntar provas. Se eu acusar seu pai sem provas, ninguém vai acreditar em mim. Sua mãe vai achar que eu estou inventando. Seu pai vai virar o jogo e me fazer parecer louca. Você me olhou com aqueles olhos grandes e assustados. Você vai resolver isso, vó? Vou, meu amor. Confia em mim. Naquela noite, depois que você voltou para o seu quarto, eu fiquei acordada até de madrugada, planejando. Se eu ia enfrentar Fábio, tinha que fazer direito. Precisava de provas concretas. Precisava saber exatamente o que ele estava escondendo. E para isso, eu ia precisar de ajuda. Na segunda-feira seguinte, eu fiz uma coisa que deixou todo mundo confuso. Me inscrevi num curso de informática para a terceira idade. Vai aprender o quê? Fábio debochou no jantar. A mandar figurinha no WhatsApp? Eu sorri e não respondi. O curso era numa escolinha no centro da cidade. Turmas pequenas, professora paciente, ritmo lento para gente mais velha acompanhar. Mas eu não estava lá para aprender a mandar figurinha. Enquanto as outras senhoras queriam fazer chamada de vídeo com os netos, eu queria aprender outras coisas. Como funcionava a nuvem, como fazer backup de arquivos, como rastrear localização de celular, como recuperar mensagens apagadas. Dona Carmen, a professora disse um dia, a senhora é a aluna mais dedicada que eu já tive. Quando a necessidade aperta, a gente aprende rápido, eu respondi. Em 3 meses, eu dominava o celular e o computador melhor do que muito jovem por aí. Descobri aplicativos de todo tipo. Aprendi a pesquisar na internet de verdade, não só aquela pesquisa básica. Aprendi a proteger meus arquivos, criar senhas fortes, esconder informações. Eu estava me armando. Ao mesmo tempo, procurei outra aliada, Dona Mércia. Mércia era minha amiga há mais de 30 anos. Vizinha dos tempos da confecção, parceira de palavras cruzadas, confidente de todas as horas. Uma mulher de confiança absoluta. Fui visitá-la num domingo. Tomamos café, conversamos sobre a vida, relembramos os velhos tempos. E então eu contei tudo. Carmen,
ela disse chocada. Eu não acredito no que você está me contando. Acredita, Mércia, aquele sujeito é pior do que a gente imaginava. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois suspirou. Eu ia te contar uma coisa, mas não sabia como. Eu vi o Fábio no shopping faz uns 2 meses, com uma mulher. E não era a Débora. Você viu? Vi. Eles estavam de mãos dadas. Entraram numa loja de joias. Ele comprou um anel para ela. Mais uma confirmação. Mércia, eu preciso de provas sólidas. Fotos, vídeos, documentos. Alguma coisa que a Débora não possa negar. E como você vai conseguir isso? Vou contratar um detetive particular. Os olhos dela se arregalaram. Detetive? Isso existe de verdade? Existe. E eu já achei um. Seu Dimas era um ex-policial de 62 anos que virou investigador particular depois de se aposentar. Eu encontrei ele pesquisando na internet, li as avaliações, verifiquei as credenciais. Nossa primeira reunião foi num café discreto no centro. Contei o que eu sabia, o que eu suspeitava, o que eu precisava descobrir. Dona Carmen, ele disse sério, a senhora tem certeza que quer ir por esse caminho? Investigar família é sempre doloroso. A senhora pode descobrir coisas que preferia não saber. Eu tenho certeza, respondi. Aquele homem destruiu minha vida, roubou minha filha, roubou meu dinheiro, roubou minha dignidade. Agora eu quero provas para destruir ele de volta. Seu Dimas me olhou por um longo momento, depois assentiu. Então vamos trabalhar. O preço era R$ 3.000 por um mês de investigação. Era quase toda a minha aposentadoria. Mas eu paguei, cada centavo. E esperei, sem saber que o dossiê ia revelar muito mais do que uma amante. Um mês depois, seu Dimas apareceu na casa de Dona Mércia com uma pasta amarela nas mãos. Dona Carmen, ele disse, a voz grave, a senhora vai querer sentar para ver isso. Eu sentei, abri a pasta. O que estava ali era muito pior do que eu imaginava. Primeiro, vieram as fotos, dezenas delas. Fábio com uma mulher jovem de cabelo preto em todo tipo de situação, entrando em restaurantes, saindo de motéis, beijando dentro do carro, abraçados num parque. O nome dela é Vanessa Lima, seu Dimas explicou. 29 anos, advogada no mesmo escritório do seu genro. Eles trabalham juntos? Trabalham. E o relacionamento não é recente. Pelo que eu apurei, já dura pelo menos 5 anos. 5 anos. Minha filha estava sendo traída há 5 anos, debaixo do próprio nariz. Tem mais, seu Dimas continuou. Ele paga um apartamento para essa mulher. Aluguel de 4.000 por mês. Fora os presentes, as viagens, os jantares em restaurante caro. Ele me mostrou os extratos, transferências mensais para a conta de Vanessa, notas fiscais de joalherias, reservas de hotéis em cidades vizinhas. De onde ele tira tanto dinheiro para isso? Eu perguntei. Seu Dimas me olhou com seriedade. É aí que a história fica realmente feia. Ele puxou mais papéis da pasta. Seu genro está desviando dinheiro do próprio escritório. R$ 320 mil nos últimos 3 anos. Clientes que pagam, mas o dinheiro não vai para o caixa. Processos ganhos em que ele fica com uma fatia maior do que deveria. Eu senti o estômago revirar. Ele está roubando o próprio sócio? Está. E o sócio, Dr. Wesley, já está desconfiando. Pelo que eu soube, eles vão fazer uma auditoria nas contas do escritório em breve. Por isso Fábio estava tão nervoso ultimamente. Por isso ele tinha me pedido R$ 150 mil. Precisava cobrir o rombo antes que descobrissem. Ainda tem mais uma coisa, seu Dimas disse. A casa da sua filha, aquela que a senhora deu 500 mil para quitar, continua penhorada. Como assim continua? Ele nunca pagou a dívida. Usou o dinheiro para outra coisa, e agora a dívida é ainda maior do que antes. Apostas online, Dona Carmen, jogos de azar. Ele deve mais de 400 mil em sites de apostas. Eu fechei os olhos. Respirei fundo. Minha filha estava casada com um monstro. Um ladrão, um mentiroso, um viciado em jogo, um adúltero. E eu tinha colocado R$500 mil na mão desse monstro. Dona Carmen, está tudo bem? Dona Mércia perguntou preocupada. Eu abri os olhos. Agora está tudo bem, eu disse. Agora eu tenho o que preciso. Organizei todas as provas em pastas no computador. Fiz cópias de tudo em 3 pendrives diferentes.
Um ficou com Dona Mércia. Se acontecer alguma coisa comigo, você manda tudo pro sócio do Fábio e pra polícia. Outro eu escondi no forro do meu quarto, num lugar que ninguém pensaria em procurar. O terceiro foi para um cofre no banco. Segurança total. 320 mil desviados. Amante de 5 anos. Dívida de jogo de 400 mil. Eu tinha tudo nas mãos. Agora era só esperar o momento certo. Mas antes de usar as provas, eu queria fazer uma coisa. Queria ver a tal Vanessa de perto. Seu Dimas tinha me dado os hábitos dela. Onde morava, onde trabalhava, onde almoçava. Toda sexta-feira, ela ia num restaurante do shopping, sempre no mesmo horário, sempre na mesma mesa. Numa dessas sextas, eu fui lá. Sentei numa mesa próxima, pedi um café e fiquei observando. Vanessa era bonita, eu admito. Jovem, bem vestida, cabelo sempre no lugar. De longe parecia uma moça de família, dessas que aparecem em comercial de banco. Mas eu sabia quem ela era de verdade. Ela estava no telefone, visivelmente irritada. Falava alto o suficiente para eu ouvir cada palavra. Você prometeu, Fábio. Faz 5 anos que você promete. Eu cansei de esperar. Pausa. Ela ouvindo a resposta. Não me vem com essa de é complicado. Sempre é complicado com você. Sempre é semana que vem, mês que vem, ano que vem. Eu não aguento mais. Mais pausa. Se você não resolver isso logo, eu vou contar tudo para sua mulher. Eu juro que vou. Não tenho nada a perder. Ela desligou com raiva. Jogou o celular na mesa. Bufou. Era minha chance. Sem querer, eu derrubei minha bolsa no chão. As coisas se espalharam perto da mesa dela. Ai, desculpa, eu disse, me abaixando para recolher. Ela se levantou para ajudar. Reflexo automático. Deixa eu ajudar a senhora. Muito obrigada, querida. Que gentileza. A gente recolheu minhas coisas juntas. Eu olhei para ela com meu melhor sorriso de voz simpática. Está tudo bem com você? Parecia nervosa no telefone. Ela suspirou. Problemas com homem. A senhora sabe como é. Sei muito bem. Namorado? Mais ou menos. É complicado. Complicado como? Ela hesitou. Mas eu tinha cara de velha inofensiva. Não parecia ameaça. Ele é casado, ela disse baixinho. Faz 5 anos que promete largar a esposa, mas nunca larga. Eu fiz cara de espanto. 5 anos? Nossa! E a mulher não desconfia? Vanessa deu uma risadinha de desdém. Aquela? Uma boba. Só pensa em casa e filho. Nem percebe o que acontece debaixo do nariz dela. E a família dele? Não atrapalha? A mãe dele é uma snob, se acha a última bolacha do pacote. E a sogra dele mora com eles, acredita? Uma velha inútil que fica enfurnada num quarto sem fazer nada o dia inteiro. Velha inútil. Eu sorri. Um sorriso que ela não entendeu. Entendo. Boa sorte com seu namorado, querida. Tomara que dê tudo certo. Obrigada, senhora. Eu peguei minha bolsa e fui embora, deixando Vanessa ali, sem fazer ideia de que tinha acabado de xingar a velha inútil na cara dela. Aquele encontro me deu mais munição do que eu esperava. E muito mais raiva. Velha inútil. Ela ia ver quem era inútil nessa história. Mas eu preciso ser honesta. Teve uma noite em que eu quase desisti de tudo. Foi umas semanas antes daquele sábado. Eu já tinha todas as provas. Já sabia de todos os podres do Fábio. Já estava preparada para atacar. Mas alguma coisa dentro de mim estava quebrada. Naquela noite, eu estava sozinha no meu quarto. A casa em silêncio, todo mundo dormindo. Eu sentada na cama, olhando pro nada. E pensando, pra quê? Pra que lutar? Pra que me desgastar assim? Minha filha me desprezava. Meu genro me odiava. Meu neto mais novo estava sendo criado para me tratar como lixo. O Joaquim tinha ido embora. Minha confecção não existia mais. Minha casa tinha sido vendida. O que me restava? Nada. Eu peguei o celular. Abri o aplicativo de passagens. Pesquisei ônibus para Minas Gerais. Para a cidadezinha onde eu nasci, onde ainda tinha uns parentes distantes. Eu podia ir embora. Sumir. Desaparecer dessa casa onde ninguém me queria. Que diferença ia fazer? Ninguém ia sentir minha falta. Ninguém ia me procurar. A passagem custava R$ 180. Eu podia comprar agora, fazer a mala de madrugada, pegar o ônibus antes de amanhecer. Deixar essa família se destruir sozinha. Não era problema meu.
Meu dedo estava em cima do botão de comprar quando alguém bateu na porta. Toque, toque, toque. Vó? Era você, Luana. Eu guardei o celular rapidamente. Entra, meu amor. Você entrou. Pijama de ursinho, cabelo bagunçado, cara de sono. Eu tive um pesadelo. Posso dormir aqui com você? Eu levantei o lençol. Você deitou do meu lado, como fazia quando era pequena. Que pesadelo você teve? Sonhei que você ia embora, que você pegava sua mala e sumia, e a gente nunca mais te encontrava. Eu corria pela cidade inteira gritando seu nome, mas você tinha desaparecido. O coração apertou no meu peito. Eu não vou embora, meu amor. Promete, vó? Prometo. Você se aconchegou em mim. Corpinho quente, respiração tranquila, cheiro de shampoo de criança. Vó, você sussurrou, quase dormindo. Você é a única pessoa de verdade nessa casa. Todo mundo aqui é de mentira. Só você é de verdade. Eu beijei sua testa. Eu te amo, Luana. Também te amo, vó. Você dormiu em minutos, mas eu fiquei acordada a noite inteira, olhando para o teto, pensando. Eu tinha quase desistido, quase fugido, quase abandonado a única pessoa naquela casa que ainda me amava de verdade. Peguei a foto do Joaquim na cabeceira. Olhei para o rosto dele. Tá bom, meu velho, eu sussurrei. Eu fico, eu luto, não por mim, por ela. Por você, Luana. Por essa menina que se jogou na minha frente para me proteger, que me contou o segredo do pai mesmo morrendo de medo, que pediu para eu não ir embora. Eu ia ficar, e ia lutar. As semanas seguintes foram de preparação. Eu sabia que o momento ia chegar. Não sabia quando, mas sabia que ia. Fábio estava cada vez mais pressionado. O sócio desconfiando, a amante cobrando, as dívidas crescendo. Uma hora ele ia explodir. E explodiu. Naquela manhã de sábado, ele veio no meu quarto me pedir dinheiro. Os 150 mil que eu ainda tinha guardado. É urgente, dona Carmen. Questão de vida ou morte. Não. A resposta saiu firme. Mais firme do que eu esperava. Ele não acreditou no que ouviu. Não? Você está dizendo não para mim? Estou. Esse dinheiro é meu. Eu já dei 500 mil para essa família e nunca vi um centavo de volta. Não vou dar mais nada. Foi aí que ele perdeu o controle. Vocês já sabem o que aconteceu depois. As roupas no chão, os xingamentos, as ameaças. Você se jogando na minha frente, Luana. Sua mãe finalmente reagindo, empurrando ele. E eu, calma no meio do caos, mostrando a foto. Quando a poeira baixou e Fábio foi embora de mala na mão, eu sentei na cama e respirei fundo. Tinha acabado. Ou melhor, tinha começado. A semana seguinte foi um furacão. Fábio tentou ligar dezenas de vezes. Mandou mensagens implorando, ameaçando, chorando. Débora não atendia. Eu muito menos. Amor, eu posso explicar tudo. Débora, aquela mulher não significava nada. Carmen, sua maldita, você destruiu minha família. Por favor, me deixa voltar. Eu vou mudar. Eu prometo. Promessas vazias de um homem vazio. Enquanto isso, eu coloquei o resto do plano em ação. Na segunda-feira, mandei o dossiê completo para o Dr. Wesley, sócio de Fábio. Todas as provas do desvio de dinheiro. 320 mil reais em 3 anos. A reação foi imediata. Na terça-feira, Fábio foi chamado no escritório para uma reunião. Saiu de lá sem emprego, sem carteira da OAB, com um processo criminal nas costas. Débora soube por mensagem. Dr. Wesley mandou para ela. Senhora Débora, lamento informar que seu marido foi desligado do escritório por desvio de fundos. O valor total desviado para a conta de Vanessa Lima foi de 320 mil reais. Tomaremos as medidas legais cabíveis. Minha filha me mostrou a mensagem com as mãos tremendo. Você sabia disso, mãe? Sabia, filha. Por isso eu esperei. Por isso eu aguentei calada. Na quarta-feira, Débora veio falar comigo. Ela estava destruída. Olheiras fundas, cabelo sem lavar, roupa amassada. Parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Mãe, eu preciso te pedir uma coisa. O que é, filha? Ela hesitou. Olhou para o chão. Depois me olhou nos olhos. A senha do computador do Fábio, do escritório particular dele. Você sabe? Sei. É o aniversário da Vanessa. Ele achava que eu não sabia, mas eu descobri faz tempo. Por que você está me contando isso? Porque eu vi os arquivos, mãe.
Eu sei o que ele fez, os desvios, as dívidas, tudo, e eu quero ajudar a acabar com ele. Eu olhei para minha filha, aquela menina que eu criei, que eu mimei demais, que virou uma mulher covarde e submissa. Mas ali, naquele momento, eu vi alguma coisa diferente nos olhos dela. Uma faísca, uma raiva, uma vontade de lutar. Por que agora, Débora? Por que só agora? Ela engoliu em seco. Porque eu finalmente acordei, mãe. 14 anos vivendo uma mentira. 14 anos sendo trouxa. 14 anos deixando ele te tratar mal, me tratar mal, tratar nossos filhos mal. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu fui covarde, mãe. Eu sei. Eu deixei você sofrer. Eu deixei ele te humilhar. E eu não fiz nada. Débora. Não, deixa eu terminar. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu não mereço seu perdão. Mas eu quero tentar consertar. Eu quero ajudar a destruir esse homem que destruiu a nossa família. Eu olhei para ela por um longo momento. Minha filha. Minha única filha. Tá bom, filha. Me dá a senha. Com o acesso ao computador de Fábio, conseguimos as provas finais. Documentos que ele achava que estavam bem escondidos. Contratos falsos, recibos adulterados, transferências disfarçadas. O processo criminal ficou ainda mais sólido. Na sexta-feira, tivemos uma visita inesperada. Clarice, a mãe de Fábio, apareceu na porta de casa. Onde está aquela víbora? Ela gritou assim que Débora abriu. Onde está a Carmen? Eu apareci atrás de Débora. Estou aqui, Clarice. O que você quer? Eu quero saber o que você fez com meu filho. Você destruiu a vida dele. Você armou tudo isso. Eu não armei nada. Eu só mostrei a verdade. Verdade? Que verdade? Meu filho é um homem honrado. Você inventou tudo isso por inveja, por recalque, porque você sempre foi uma costureirinha invejosa. Eu sorri. Senta, Clarice. Eu tenho uma coisa para te mostrar. Ela sentou bufando, me olhando com ódio. Eu mostrei os extratos bancários, as transferências que Fábio fazia para a conta de Vanessa, os pagamentos do apartamento da amante. Clarice empalideceu, mas se manteve firme. Isso não prova nada. Podem ser pagamentos de trabalho. Ah, é? E isso aqui? Eu mostrei outros extratos, transferências da conta de Clarice para a conta de Fábio. 80 mil reais em 3 anos. O que é isso? Ela perguntou confusa. É o dinheiro que você emprestou para o seu filho e ele nunca devolveu. Você lembra? Ele disse que era para investir no escritório. Ele ia devolver. Ele não ia devolver nada, Clarice. Ele usou seu dinheiro para bancar a amante dele. E aquelas joias de família que você deu para ele guardar no cofre do escritório? Vendidas. Todas. A cor sumiu do rosto de Clarice. Não. Não é possível. É muito possível. Seu filho não roubou só de mim e da Débora. Roubou de você também. Roubou do sócio. Roubou dos clientes. Roubou de todo mundo que confiou nele. Clarice ficou em silêncio por um longo momento. Depois desabou. Chorou como eu nunca tinha visto ela chorar. A mulher arrogante, esnobe, que me chamava de costureirinha pelas costas, agora soluçava como uma criança. Eu criei um monstro, ela disse entre soluços. Eu criei um monstro e não vi. Eu não senti pena, mas também não senti prazer. A gente não controla quem nossos filhos se tornam, Clarice. A gente cria, educa, dá amor, mas as escolhas são deles. Ela foi embora meia hora depois, acabada, destruída, sem forças nem para me xingar. Eu nunca mais a vi. A segunda visita foi mais dramática. Vanessa, a amante, apareceu no dia seguinte. Débora atendeu a porta. A mulher entrou sem ser convidada, olhos vermelhos, barriga levemente saliente. Eu preciso falar com vocês, ela disse. Você não tem nada para falar aqui, Débora respondeu. Sai da minha casa. Eu estou grávida. Silêncio. Grávida de quem? Débora perguntou, a voz tremendo. Do Fábio. 4 meses. Ele prometeu que ia se separar de você e casar comigo. Prometeu que ia assumir a criança. Débora cambaleou. Eu segurei ela antes que caísse. Ele disse que você era louca. Vanessa continuou, agora chorando. Que o casamento de vocês era só no papel. Que ele não te amava mais faz anos. E você acreditou? Débora perguntou. Eu
Eu amava ele. Eu achei que ele me amava também. Ele não ama ninguém, querida. Só ama ele mesmo. Vanessa ficou ali, chorando, sem saber o que fazer. No fim, foi embora prometendo processar Fábio por pensão. Mais uma bomba na vida do meu genro. Fábio apareceu numa noite de sexta-feira. Bêbado, descontrolado, gritando na porta de casa. Carmen, sua desgraçada, abre essa porta. Eu mandei Débora chamar a polícia. Mas antes que eles chegassem, Fábio conseguiu arrombar a porta da cozinha. Entrou cambaleando, os olhos vermelhos, o hálito de cachaça, a roupa suja, a barba por fazer. Em uma semana, o advogado de terno caro tinha virado um mendigo. Você destruiu minha vida, ele gritou vindo na minha direção. Eu vou te matar, eu juro que vou te matar. Mas antes que ele chegasse em mim, duas pessoas se colocaram no caminho. Débora e Luana. Mãe e filha, lado a lado, formando uma barreira entre mim e Fábio. Você não vai encostar na minha mãe, Débora disse, a voz firme. Você não vai machucar minha avó, Luana disse, tremendo, mas sem recuar. Fábio parou, olhou para as duas, olhou para mim atrás delas. E então, o homem que me chamou de mala de pobre, que jogou minhas roupas no chão, que tentou me expulsar da casa que eu mesma paguei, esse homem caiu de joelhos no chão da cozinha, soluçando como uma criança. Por favor, ele choramingou. Por favor, Débora, me perdoa. Eu errei, eu sei que errei, mas eu te amo. A gente pode recomeçar. Débora olhou para ele com nojo. Você não me ama. Você nunca amou ninguém além de você mesmo. Carmen, ele disse se virando para mim, ainda de joelhos. Dona Carmen, por favor, a senhora sempre foi boa. A senhora sempre perdoou todo mundo. Me ajuda. Fala para sua filha me perdoar. Eu dei um passo à frente. Olhei para aquele homem patético, rastejando no chão, implorando migalhas. Fábio, eu disse, a voz calma. Você lembra o que você me disse naquele sábado de manhã? Você lembra? Ele ficou em silêncio. Você disse que eu era uma mala de pobre, que eu era um peso morto, que você tinha cansado de mim respirando seu ar. Eu estava nervoso. Eu não quis dizer. Você jogou as fotos do meu marido no chão, pisou nas memórias de 40 anos de casamento e chamou o Joaquim de defunto. Dona Carmen, agora olha para você, eu disse. De joelhos, sujo, bêbado, implorando perdão para a velha inútil. Quem é o peso morto agora, Fábio? Ele abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Você quis me destruir, eu continuei. Mas sabe o que você não entendeu? Eu sou filha de lavadeira. Cresci passando fome. Trabalhei desde os 10 anos. Perdi meu marido e cuidei dele sozinha enquanto minha filha sumia. Eu já passei por coisa muito pior do que você. Você não é nada, Fábio. Você é só mais um homem fraco que achou que podia pisar numa mulher forte. Foi nesse momento que a polícia chegou. 2 policiais entraram pela porta arrombada. Fábio tentou se levantar, mas as pernas não obedeciam. É ele, oficiais, Débora disse. Meu ex-marido arrombou a porta, ameaçou minha mãe. Os policiais puxaram Fábio do chão. Ele não resistiu. Não tinha mais força para resistir. Enquanto colocavam as algemas, ele olhou para mim uma última vez. Eu era o melhor que podia acontecer para essa família, ele disse, a voz fraca. Vocês vão ver. Sem mim, vocês não são nada. Eu sorri. Sem você, Fábio, a gente finalmente vai ser alguma coisa. Os policiais o levaram. Eu fiquei parada na porta, vendo a viatura desaparecer na esquina. Fábio foi levado algemado. Desacato, ameaça, invasão de domicílio. Somado com o processo por apropriação indébita e fraude, ele não ia ver a luz do sol tão cedo. Quando a viatura sumiu de vista, as 3 ficamos paradas na sala destruída. A porta da cozinha arrombada, cacos de vidro no chão, móveis revirados. E então Débora fez uma coisa que ela não fazia há muitos anos. Me abraçou. Abraçou forte, chorando no meu ombro, pedindo desculpas. Me perdoa, mãe. Por favor, me perdoa. Eu afaguei o cabelo dela, como fazia quando ela era pequena. Eu te perdoo, filha. Eu te perdoo. Luana se juntou ao abraço. As 3 gerações de mulheres abraçadas no meio da sala destruída, mas juntas.
finalmente juntas. Os meses seguintes foram de reconstrução. Fábio foi condenado. 4 anos de prisão em regime fechado por apropriação indébita e estelionato. A carteira da OAB foi cassada. A mãe dele cortou relações. A amante processou por pensão e ganhou. Ele perdeu tudo, absolutamente tudo. A casa foi a leilão. A dívida era grande demais para ser paga. Débora e os meninos ficaram sem teto. Mas eu estava lá. Com os 150 mil que eu ainda tinha, mais a aposentadoria que eu tinha juntado nesses anos, dei entrada num apartamento menor. Financiei o resto em parcelas que cabiam no meu bolso. 2 quartos, sala, cozinha. Simples, mas digno. No meu nome. Vem morar comigo, eu disse para Débora. Vocês 3, minha filha e meus netos. Débora chorou. Mãe, depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que você fez, você é minha filha. E família, a gente não abandona. Nos mudamos juntas. A vida ficou mais apertada, mas também mais verdadeira. Uma noite, pouco depois da mudança, Débora veio sentar do meu lado no sofá. Ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: Mãe, eu nunca te contei o que aconteceu naquele dia, quando o Fábio levantou a mão para te bater. Você não precisa? Preciso sim. Ela respirou fundo. Eu congelei, mãe. As pernas travaram, a voz sumiu. Eu vi ele levantando a mão e não conseguia me mexer. Mas você se mexeu, filha. Porque eu vi uma coisa. Ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Foi como um flash. Eu me vi criança com 6 anos, aprendendo a andar de bicicleta. E você estava lá, segurando o selim, correndo do meu lado, prometendo que não ia me soltar. Eu senti um nó na garganta. Eu não vou te deixar cair, filha. Nunca. Débora repetiu minhas palavras de 30 anos atrás. Você disse isso, e você nunca deixou, mãe. A vida inteira você nunca me deixou cair, mesmo quando eu merecia. Débora, foi isso que me fez mexer as pernas, a lembrança de você segurando o selim da minha bicicleta, a lembrança de que você sempre me protegeu, e eu precisava proteger você também, pelo menos uma vez na vida. Eu abracei minha filha, as duas chorando no sofá do apartamento novo. Você me protegeu, filha. Quando importava, você me protegeu. Débora voltou a trabalhar com dedicação. Sem o peso de Fábio, ela floresceu. Conseguiu uma promoção, assumiu mais responsabilidades. Virou uma mulher diferente. Pedro, meu neto, precisou de mais tempo. A influência do pai tinha sido forte. Uma noite, eu estava sozinha no meu quarto, pensando em Joaquim, como sempre. As lágrimas vieram sem pedir licença. Eu não ouvi a porta abrindo. Vó, era Pedro. Parado na porta, sem jeito, as mãos enfiadas nos bolsos. Você tá chorando por minha causa? Eu tentei disfarçar, mas ele já tinha visto. Ele entrou devagar. Sentou na beirada da cama, do meu lado. Ficou em silêncio por um tempo. O papai dizia que gente velha não serve para nada, ele disse baixinho. Eu acreditei nele, repetia o que ele falava, aquelas coisas horríveis. Pedro, deixa eu falar, vó, por favor. Eu deixei. Eu falei que você fedia a velho. Falei que gente pobre não sabe de nada. Falei um monte de coisa que eu nem entendia direito, só porque o papai falava. Ele olhou para mim, os olhos cheios de lágrimas. Mas o papai mentia sobre tudo, né? Sobre a mulher, sobre o dinheiro, sobre tudo. Se ele mentia sobre isso, ele mentia sobre você também. Eu segurei a mão dele. Seu pai está doente, Pedro. Doente de ganância, de egoísmo. Você não precisa ser igual a ele. Eu não quero ser igual a ele, vó. Então não seja. Ele ficou em silêncio. Depois disse bem baixinho. Eu quero ser igual ao vovô Joaquim. Meu coração apertou. Você conheceu ele? Só de foto e das histórias que você conta. Mas ele parecia ser bom. De verdade bom. Ele era meu amor. Era o melhor homem que eu conheci. Pedro apertou minha mão. Então eu quero ser assim, bom de verdade. Não que nem o papai. Eu puxei meu neto para um abraço. Ele se deixou abraçar pela primeira vez em anos. Você vai ser, Pedro. Você vai ser. E Luana? Luana virou minha maior parceira. Vó, eu decidi o que eu quero ser quando crescer. O que, meu amor? Advogada.
mas do tipo certo, do tipo que defende gente como a senhora, gente que foi enganada, humilhada, roubada. Eu sorri. Você vai ser uma advogada maravilhosa, minha neta. Dona Mércia continuou sendo minha melhor amiga. Todo domingo a gente se encontra para palavras cruzadas e café. Carmen, ela me disse uma vez, você é a mulher mais forte que eu conheci na vida. Eu não sou forte, Mércia. Eu só não tive escolha. Isso é ser forte, minha amiga. Não ter escolha e, mesmo assim, não desistir. 6 meses depois. É sábado de manhã. O sol entra pela janela do apartamento novo. Da janela de verdade, não de basculante de área de serviço. Luana está estudando na sala, livros espalhados pela mesa. Pedro joga videogame no quarto, mas para de vez em quando para vir me dar um beijo. Débora está na cozinha, fazendo almoço. Aprendeu a cozinhar, acredita? E faz bem. Eu estou sentada na varanda, com uma xícara de café, uma caneta e um papel. É um hábito que eu mantenho desde que o Joaquim morreu. Toda semana eu escrevo uma carta para ele. Conto as novidades, desabafo as angústias, compartilho as alegrias. Eu sei que ele não pode ler. Eu sei que são só palavras num papel, mas me faz sentir que ele ainda está aqui. Joaquim, meu amor, faz 6 meses que aquela confusão toda aconteceu. Lembra quando você dizia que o Fábio tinha olho de raposa? Você estava certo, como sempre. A raposa foi pra jaula. 4 anos de cadeia, carteira cassada, família destruída. Tudo que ele construiu em cima de mentira ruiu. E eu estou bem. Melhor do que estava em muito tempo. A Débora mudou, Joaquim. Aquela menina mimada que a gente criou finalmente virou mulher. Trabalha, cuida dos filhos, cuida de mim. E pediu desculpas. Não só com palavras, mas com ações. Todo dia ela me mostra que mudou. A Luana quer ser advogada. Do tipo certo, ela faz questão de dizer. Quer defender gente como eu. Você ia ter tanto orgulho dela, meu amor. Ela tem seu jeito de olhar as coisas. O Pedro está voltando a ser quem era. Sem o pai envenenando a cabeça dele, ele está aprendendo de novo o que é respeito, amor, família. E eu tenho meu cantinho, minha varanda com sol, minha xícara de café todo dia, meus netos por perto. Aquele homem jogou minhas roupas no chão, me chamou de mala de pobre, tentou me bater, achou que eu era uma velha inútil que não sabia fazer nada. Ele não sabia com quem estava mexendo. Eu sou Carmen Silveira, filha de lavadeira, costureira desde os 10 anos, viúva do melhor homem que já existiu nessa terra. Ninguém me põe para baixo. Te amo para sempre, sua Carmen. Eu dobro a carta. Coloco na caixinha de metal onde guardo todas as outras. Um dia, quando eu for embora, alguém vai encontrar essas cartas e vai saber da nossa história. Mãe, o almoço está pronto. É a voz de Débora chamando da cozinha. Eu me levanto. Guardo a caixinha no armário. Dou uma última olhada na foto do Joaquim que fica na estante. Já estou indo, filha. Vou para a mesa. Sento no meu lugar. Olho ao redor. Minha filha servindo a comida. Minha neta fechando os livros para almoçar. Meu neto largando o videogame sem ninguém precisar mandar. Uma família. Imperfeita, machucada, remendada. Mas uma família. E minha. Débora coloca o prato na minha frente. Segura minha mão por um segundo. Obrigada, mãe, por tudo. Eu sorrio. Come logo antes que esfrie. A gente come, conversa, ri de alguma bobagem que o Pedro fala. E eu penso, enquanto olho para eles. Valeu a pena. Cada lágrima, cada humilhação, cada noite sem dormir, valeu a pena. Porque no fim, eu não perdi. Eu ganhei. Ganhei minha dignidade de volta. Ganhei minha filha de volta. Ganhei minha família de volta. E ganhei algo mais. A certeza de que ninguém, nunca mais, vai me fazer sentir que eu não sou suficiente. Depois do almoço, eu fui até o quarto. Abri o guarda-roupa. Lá no fundo, guardada com cuidado, estava a mala. A mesma mala que Fábio jogou no chão naquela manhã. A mesma mala que ele chamou de mala de pobre. A mesma mala que ele chutou enquanto jogava minhas roupas pelo quarto. Eu peguei a mala, passei a mão no couro gasto e coloquei dentro dela a foto do meu casamento com Joaquim. A foto que Fábio tinha pisado, que eu tinha recuperado do chão, alisado com cuidado, guardado como um tesouro. Agora ela tinha um lugar de honra, dentro da mala que sobreviveu, como eu.
Ninguém mais pisa nas nossas memórias, Joaquim. Eu sussurrei. Nunca mais. Fechei a mala. Coloquei em cima do guarda-roupa. Não como peso, como troféu. Eu sou Carmen Silveira, filha de lavadeira, menina da máquina de costura, viúva de Joaquim, mãe de Débora, avó de Luana e Pedro. E isso é mais do que suficiente.